Meus prezados e queridos irmãos, meus distintos alunos, neste momento eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um dos meus amados e queridos para trazer o comentário de uma das nossas lições da CPAD, a lição aí de número 5, de 3 de maio de 2026. A lição de hoje ela traz como título o juízo contra Sodoma e Gomorra. Nós temos aqui esse fato histórico que a Bíblia nos relata. Há um outro fato lá quando da inundação por meio do dilúvio, que foi algo que marcou a história da humanidade em desobediência a Deus. E agora nós temos um outro fato de cidades que haviam pecado contra Deus, de maneira que o pecado subiu até a presença de Deus, de maneira que Deus ele teve que trazer o juízo. Dessa feita agora nós estamos vendo aqui, estaremos vendo a cidade de Sodoma e Gomorra. Então esse é o título da nossa lição, o juízo contra Sodoma e Gomorra. O texto áureo da nossa lição nos apresenta: disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse, não a destruirei por amor dos 10. Isso é um texto que vai reaparecer na leitura bíblica em classe, portanto eu não vou estar comentando nesse momento. A verdade prática da nossa lição nos apresenta: Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento. Mas quando o homem não quer, seu juízo é sem misericórdia. O que é bem interessante nós observarmos que Deus ele é um Deus de amor, Deus ele é um Deus de misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porém é necessário que nós entendamos também que Deus ele é um Deus de justiça, ele é um Deus de juiz. E os juízos de Deus eles são aplicados exatamente quando o homem ele abusa da misericórdia de Deus, quando ele não valoriza a misericórdia de Deus. Essa verdade prática ela é bastante proveitosa, porque ela apresenta que Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento. Todos os homens têm recebido de Deus a oportunidade de se arrependerem em meio às suas práticas pecaminosas. O Senhor tem dado a oportunidade ao homem, mas muitos, infelizmente, eles preferem viver numa vida de pecado, de desobediência. Porém, aqui a Bíblia diz que diante da misericórdia de Deus e do tempo que Ele dá para o arrependimento, quando o homem ele não quer se arrepender, o seu juízo é sem misericórdia. Deus ele não faz nada sem antes dar tempo ao homem, sem antes avisá-lo. Sempre foi assim em todas as eras. Deus avisa, dá tempo para que o homem, a humanidade se arrepende, mas infelizmente a humanidade acaba abusando da bondade de Deus e então o juízo de Deus ele é inevitável. O texto que nós estaremos lendo está no livro de Gênesis, capítulo 18. A lição propõe aqui a leitura do verso 23 ao 32, mas eu vou estar lendo aí no início do capítulo 18 e ler aqueles versos que eu julgar ser importantes para nós termos uma contextualização melhor da lição aqui dentro desse contexto de punição de Deus contra a cidade de Sodoma e Gomorra. Portanto, se você tiver a Bíblia aí, você quiser acompanhar, livro de Gênesis, capítulo de número 18, o primeiro verso a seguir, nós temos aí a promessa de Deus a Abraão quanto ao cumprimento do que ele já havia feito antes. Agora Deus vem de uma forma específica, dizendo que ele vai cumprir todas as promessas que ele havia feito. Ele vai cumprir todas as promessas que ele havia feito. Ele vai cumprir todas as promessas que ele havia feito. Ele vai cumprir todas as promessas que ele havia feito. Ele vai cumprir todas as promessas que ele havia feito. Ele vai cumprir todas as promessas que ele havia feito. Ele vai cumprir todas as promessas que ele havia feito. Ele vai cumprir todas as promessas que ele havia feito. Ele vai cumprir todas as promessas que ele havia feito. Ele vai cumprir todas as promessas que ele havia feito. Ele vai cumprir todas as promessas que ele havia feito. Ele vai cumprir todas as promessas que ele havia feito. Ele vai cumprir todas as promessas que ele havia feito. Ele vai cumprir todas as promessas que ele havia feito. Ele vai cumprir todas as promessas que ele havia feito. Ele vai cumprir todas as promessas que ele havia feito. Ele vai cumprir todas as promessas que ele havia feito. Ele vai cumprir todas as promessas que ele
Abraão agora já com seus 99 anos de idade, Deus vem lhe falar de um filho do seu ventre, do ventre de Sara, que é o filho Isaque. Capítulo 18, verso 1 a seguir. O Senhor apareceu a Abraão, que já tinha o seu nome mudado por Deus, após o pacto ali da circuncisão. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia, que certamente o meio-dia era a hora onde as pessoas evitavam sair ali no deserto, e geralmente era o horário onde as pessoas iam fazer as suas refeições, o almoço. Então, nessa hora mais quente do dia, foi a hora quando o Senhor ele apareceu então a Abraão. Verso 2: Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Então Deus aparece ali na figura de 3 anjos. Ele aparece a Abraão, Abraão ergue os seus olhos e vê então aqueles 3 homens vindo à sua direção. Quando os viu, Abraão então saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão, que era uma forma de reverência, de respeito, uma saudação, uma forma de respeito dentro daquele contexto cultural. É claro que Abraão, a princípio, ele vai depois descobrir que de fato eram homens de Deus, mas esse costume de prostrar o chão era também uma prática cultural de respeito, de saudação dentro daquele contexto. Então Abraão, ele sai à entrada da sua tenda, corre ao encontro desses homens e curva-se até o chão. Verso 3: Disse ele: Meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Aí Abraão convida ali aqueles anjos para ficarem na sua tenda, se ele houvesse achado graça, favor por parte daqueles hóspedes, que eles viessem hospedar, no caso, na sua tenda. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Vou trazer a vocês também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até o teu servo. Então, ele não sabia tratar de anjo. Ele disse que iria buscar o alimento para aqueles homens, água para que eles pudessem lavar os pés, que eles descansassem ali debaixo de uma árvore. Seria um jantar ali, um almoço ali debaixo de uma árvore, e que eles se alimentassem até que eles recuperassem as forças para que eles então pudessem seguir em caminhada, e que eles não recusassem esse convite, uma vez que eles haviam chegado até ali, a habitação de Abraão. E aí então, está bem, faça como está dizendo responder. Essa foi a resposta daqueles 3 homens. Verso de número 6. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: Depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e novilho que havia sido preparado e serviu. Então ele faz toda essa alimentação para aqueles homens. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore ali, enquanto os ilustres visitantes eles faziam a refeição. Verso de número 9. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Aqui agora um daqueles anjos pergunta: onde está Sara, sua mulher? Ali na tenda, respondeu Abraão. É claro que quando Sara é identificada como estando lá na tenda, aí nós vamos ter o diálogo dos anjos com Abraão. Eles vão exatamente falar da promessa, e é claro que tudo que eles estavam falando ali, Sara estava ouvindo, Sara estava acompanhando. Aí nós temos o verso 10. Então disse o Senhor:
voltarei a você na primavera, isso o Senhor falando a Abraão, e Sara, sua mulher, terá um filho. Ou seja, voltarei daqui a um tempo, na primavera, e quando eu voltar aqui, Sara terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Sara escutava o que o anjo estava falando. Abraão e Sara já eram velhos, a idade bem avançada, e Sara já tinha passado a idade de ter filho. Que é algo interessante, porque a promessa existia. Abraão e Sara tinham tentado ajudar Deus no cumprimento da promessa, ali dando a Abraão Agar, sua serva, mas não era esse o propósito de Deus. O filho seria um filho de fato gerado de Abraão e Sara. E aqui nos diz então o texto, nesse momento, quando o anjo diz que Sara daria à luz um filho, ela teria um filho. E aqui o texto diz então que faz uma observação que Sara, tanto Abraão quanto Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado a idade de ter filho, e também ela era estéril. Além de ser velhos, já tinha Sara passado a idade de ter filhos, também ela ainda era estéril. Então aquilo para acontecer teria que ser, de fato, um milagre da parte de Deus. Então, diante dessa situação, por isso riu consigo mesma, Sara riu consigo, quando pensou: depois de já estar velha, e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Sara, ela pensa consigo, ela sorri, pensando consigo, não está rindo necessariamente da promessa de Deus, não é um riso de zombaria do que Deus está falando, mas ela ri do seu próprio estado, do seu estado já enquanto uma pessoa estéril e velha, e do estado de Abraão enquanto já um velho. Então ela ri do seu próprio estado. Poderia ela, já idosa, ter esse prazer, ter essa alegria que ela não teve na juventude de ser mãe. Aí verso 13: mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Então o anjo ali, ele fala, sabe que Sara havia rido, e diz: olha, por que Sara está rindo? Pelo fato de eu ter dito que ela teria um filho. Pois eu confirmo que na primavera eu voltarei aqui, e Sara de fato terá um filho. E aí o verso 15 diz que Sara teve medo e por isso mentiu: eu não ri. Ela teve medo e aí ela disse que não tinha rido. Mas ele disse: não negue, você riu. Não tem como mentir, você de fato riu. E aí é interessante que nós temos aqui então esses mensageiros, traz aí o anúncio da promessa de que Sara e Abraão teriam então Isaac, o filho da promessa. Aí o verso 16 é interessante porque naquele momento dois desses três anjos eles iriam rumo à cidade de Sodoma e Gomorra para poder exatamente confirmar pecado que estava crescendo ali naquelas cidades e destruir então aquelas cidades. Mas dentro desse contexto aqui eu acho bem interessante, porque aqui o Senhor, aqui quando usa a expressão Senhor, dá a ideia aqui também de uma teofania, como se o Senhor estivesse junto com dois anjos, um desses seres fosse uma própria teofania. Ele diz que não poderia esconder nada a Abraão, seu amigo. Ele não poderia esconder o que estava para fazer, que era exatamente destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. Aí no verso 16 aí do capítulo 18 diz o seguinte: quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer?
Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Então Deus aqui questiona, conversa com aqueles anjos, dizendo: olha, porventura eu irei esconder tal informação de Abraão, uma vez que ele é escolhido para ser pai de grandes nações, e através dele todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu não poderei esconder o que estou a fazer, não poderei esconder de Abraão. No verso 20, então ele diz: disse-lhe, pois, o Senhor. As acusações, Deus agora falando com Abraão. As acusações, lembrando que lá em Sodoma, Gomorra, naquelas regiões, estava exatamente Ló, o sobrinho de Abraão, com a sua família, estavam morando ali. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito correspondem ao que tenho ouvido, senão eu o saberei. Então aqui o Senhor, aqui num conselho celestial, e ao mesmo tempo já dá a entender aqui em relação à presença dos três, junto a Abraão. Aqui a gente não pode mensurar necessariamente se essa decisão aqui, dessa conversa, foi naquele momento quando eles estavam para ir, ou se é no próprio céu, porque ao mesmo tempo aqui o Senhor fala em descer para ver se aquilo de fato confirmaria o que chegava aos seus ouvidos. Mas o certo é que ele vai anunciar a Abraão o que ele haveria de fazer. O verso de número 22: os homens partiram dali e foram para Sodoma. Então aqueles homens, os dois anjos, foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Então, dois anjos foram para Sodoma e Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? Ou seja, o Senhor há de destruir justo com ímpio ali na cidade de Sodoma e Gomorra? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nela estão? Aí o Senhor responde: longe de fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra, ou seja, Deus não destruirá o justo com o ímpio. Aqui ele está falando que longe do juiz de toda a terra cometer tal injustiça. Verso 26, respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei toda a cidade por amor a eles, por amor a esses 50. Verso 27, mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? Se tiver só 45, aqui já começa Abraão, o intercessor, intercedendo pela cidade de Sodoma. Se tiver só 45, o Senhor destruirá? Diz então o Senhor: se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares, Abraão agora, na intercessão, ele começa a diminuir o número. Agora não é mais de 5 em 5, ele vai logo começar a baixar de 10 em 10. E se encontrares apenas 40, ele diminui mais 5. Insistiu Abraão, e aí o Senhor respondeu: por amor aos 40 não a destruirei. Agora Abraão começa a baixar a porcentagem, porque ele já percebe a impossibilidade de existir ali tanto justo. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permita falar. Se apenas 30 forem encontrados, já baixou 10. Se apenas 30 justos forem encontrados ali. Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali?
O Senhor respondeu: por amor aos 20 não a destruirei. Aí Abraão fala pela última vez. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me fazer só mais uma vez a pergunta. E se apenas 10 forem encontrados? 10 era o número mínimo que Abraão poderia chegar numa cidade que certamente era grande. Se não tivesse nem 10 justos, não tinha nem como interceder mais por essa cidade, porque era o mínimo que poderia, num caso, Abraão perguntar aqui. Se tiver 10 justos na cidade, o Senhor destruirá? Ele respondeu: por amor aos 10 não destruirei. O Senhor responde. Verso 33. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Então nós vimos aqui 2 episódios sendo mencionados aqui, bastante interessantes, que é o caso do anúncio do nascimento de Isaac e ao mesmo tempo a proclamação da destruição de Sodoma e Gomorra. Temos aqui a hospitalidade de Abraão em hospedar aqueles homens. Temos aqui, no caso, a intercessão de Abraão, mas infelizmente aquela cidade, o pecado daquela cidade já havia chegado até os céus e de fato Deus estava disposto a destruir aquela cidade, uma vez que naquela cidade não havia sequer 10 justos. Eles eram, como a Bíblia diz, grandes pecadores diante do Senhor. É importante nós observarmos que Deus, ele é um Deus justo, e a Bíblia diz que Deus não toma o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Deus destruiu de fato Sodoma e Gomorra, mas ali apenas Ló, a sua esposa e suas filhas foram tiradas daquela cidade, a cidade foi destruída, e mesmo assim a mulher de Ló, ela vacilou pela curiosidade, a desobediência, e ela acabou também ficando ali convertida numa estátua de sal e não, de uma certa forma, não sendo salva. Foi salva da destruição da cidade, mas foi punida por causa da sua desobediência a Deus. Mas é importante nós observarmos que o Senhor sempre dá oportunidade à humanidade, sempre dá ao homem a chance de poder escapar com sua vida, mas infelizmente a humanidade ela só tem piorado. Então, assim como foi nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma, não é diferente nos dias de hoje. A humanidade ela vai de mal a pior. Compete a cada um de nós anunciar o reino de Deus, salvação a essas pessoas, mas infelizmente muitos não dão ouvido à voz de Deus, infelizmente. Comentário da nossa lição. Nessa lição estudaremos Gênesis 18. O patriarca recebe a visita de 3 mensageiros do Senhor que anunciam o nascimento de Isaac. A cena é marcada pela hospitalidade de Abraão, que serve com alegria aqueles visitantes celestiais. Contudo, entre as boas novas, surge também uma revelação assustadora: a iminente destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Diante disso, destaca-se o coração intercessor de Abraão, que se coloca na brecha e intercede pelos justos que ali habitavam. Primeiro tópico: os anjos visitam Abraão. Primeiro subtópico: Abraão recebe a visita dos anjos do Senhor. Que eu vou apenas ler e pontuar algumas coisas, uma vez que nós já lemos o texto bíblico. O capítulo 18 de Gênesis tem início com a visitação do Senhor a Abraão nos carvalhos de Mamre, um momento glorioso que antecedeu o anúncio de algo impactante que Deus iria fazer na vida de Abraão e também a destruição de Sodoma e Gomorra. O texto bíblico diz que quando o dia tinha aquecido, era o meio-dia, o calor era muito forte, e no Antigo Oriente esse era o momento em que as pessoas, elas geralmente era o horário que elas evitavam viajar, evitavam sair, como já falei,
E aí então elas faziam a sua refeição e também evitavam esse horário por causa da radiação solar, sol muito quente. Então foi nesse momento que o Senhor apareceu a Abraão. Mas o Senhor, ele não está sujeito à questão, às leis da natureza, isso não era nenhum problema. Neste horário improvável, Abraão avistou 3 homens vindo à sua direção. Ao vê-los, ele correu ao encontro deles e prostrou-se em terra. Esse ato de prostrar, como nós já falamos, era um gesto comum no Antigo Oriente, era um gesto comum. Ali Abraão não sabia que eles eram anjos até então, mas era um gesto comum de saudação, era um gesto de hospitalidade. O patriarca foi hospitaleiro, oferecendo proteção e provisão para os visitantes. Aí o subtópico 2, a hospitalidade de Abraão. O patriarca vai até a tenda de Sara e pede que amasse um pão. E ele mesmo corre até o curral, escolhe lá uma novilha, uma vitela e ordena que seja preparada. E aí prepara toda uma refeição para, no caso, o patriarca, isso mostrando o espírito de hospitalidade que havia ali em Abraão naqueles dias. E também é interessante que é uma lição para nós, para que nós venhamos a aprender que a hospitalidade é uma recomendação bíblica. Às vezes nós gostamos de ser bem recebidos nos lugares, mas e como nós recebemos as pessoas que chegam à nossa casa? É necessário que nós também tenhamos o prazer de praticar a hospitalidade. E a Bíblia diz que muitos, na prática da hospitalidade, do amor, eles hospedaram anjos, como foi aqui o caso de Abraão. E quem sabe, talvez não um anjo propriamente dito, mas a Bíblia diz que um copo d'água que a gente dá a um desses pequeninos necessitados, nós estamos fazendo a Deus. Então que nós possamos, infelizmente, dentro de um contexto de tanta desconfiança, onde quase não se sente à vontade em acreditar nas pessoas, porque a mentira impera, a falsidade, mas mesmo assim que nós tenhamos o cuidado de não perder em nós esse princípio do amor, da bondade, da hospitalidade, de ajudar. É claro, temos que ter prudência, mas não negar a ajuda àqueles que de fato precisam. Isso é interessante, porque o contexto do mundo em que nós vivemos leva às vezes a nós agirmos com a mesma frieza que o mundo lá fora age, e às vezes não sermos hospitaleiros, inclusive com os nossos irmãos da fé, os domésticos da fé, o que é uma pena, um mundo tão individualista que empurrou Deus para fora do seu coração, infelizmente. Mas nós temos aqui o exemplo de Abraão, um exemplo de hospitalidade que deve ser seguido. O patriarca ofereceu o melhor aos visitantes. Enquanto estava ali desfrutando do alimento e da hospitalidade, os homens perguntaram a Abraão onde estava Sara enquanto eles estavam ali. Naquele tempo, as mulheres, era um costume, isso aqui é bem interessante, que naquele tempo as mulheres geralmente elas não eram vistas por homens, a não ser que fossem parte da família, mas geralmente quando vinham alguns homens desconhecidos, as mulheres elas não saíam da tenda, elas ficavam como que escondidas, pois elas não eram vistas por estranhos. Isso era um costume, e aqui Sara estava agindo exatamente de acordo a esse costume, não ficar exposta para nenhum desconhecido. Mas Sara estava escutando toda a conversa, como nós já falamos, e nós já vimos no texto ali daqueles visitantes. E eles vão dizer para Sara exatamente que Sara teria, para Abraão, que Sara teria um filho, que essa promessa era a promessa que Abraão e Sara aguardavam. Agora Deus está confirmando que o tempo da promessa estava se aproximando. Aí o subtópico 3 vai falar sobre o riso de Sara. Ao ouvir que ela seria mãe, Sara vai rir. O anjo vai perguntar, no caso o Senhor pergunta por que Sara está rindo. Ela tem medo, ela diz que não riu. Ele vai dizer: Sara, não negue, de fato está aí atrás da tenda, da cortina, mas você de fato você riu, e você não deveria rir, porque nada é impossível para Deus. Tudo é possível
para Deus. Então, nós vimos aqui que Deus ele conhece o nosso coração, ele viu fé no coração de Sara, apesar de sua risada. O Eterno nos conhece bem, conhece as nossas fragilidades e as nossas quedas. No entanto, ele não desiste de nós, apesar das nossas incredulidades, apesar do riso, de nossa dor. Ele conhece. Nós não anulamos os soberanos planos de Deus. Depois de entregar a mensagem divina a Abraão e Sara, o Senhor fala a respeito da destruição de Sodoma, como nós vimos no texto passado. Aí o tópico 2, Deus anuncia seus planos a Abraão. Primeiro subtópico, o anúncio da destruição. Já aprendemos que a terra entre Betel e Ai não comportava, nós vimos, onde Abraão e Ló estavam vivendo, entre Betel e Ai, não comportava os dois. Eles tiveram que separarem-se e o patriarca Abraão deu a Ló privilégio, a vez de poder escolher para onde ele queria ir, e ele procurou as campinas até chegar, armando suas tendas até chegar a Sodoma. Porém, Ló ele não sabia que aqueles homens de Sodoma eram grandes pecadores diante do Senhor. Então, como grandes pecadores, onde há o pecado, também há a punição, a consequência do pecado. E nós temos aqui o quê? Que como grandes homens maus e grandes pecadores contra o Senhor, o juiz de Deus não tardou a vir contra aqueles homens, e Ló, infelizmente, estava morando naquele lugar onde ele jamais deveria ter ido. Subtópico 2, o pecado leva à destruição. O texto de Gênesis 18 mostra que o Senhor revelou a Abraão o seu plano de destruir Sodoma e Gomorra. O salmista ensina que Deus revela seus planos para os fiéis. O problema é que muitas vezes não estamos dispostos a ouvir o Senhor. Infelizmente, Deus fala de várias maneiras, através da sua palavra, através dos seus servos, através da própria natureza. Deus fala de várias formas. Mas, infelizmente, às vezes o homem ele não está disposto a ouvir a voz de Deus. O pecado de Sodoma e Gomorra era imenso, e o Senhor não podia mais suportar a iniquidade daquele lugar. Deus é santo e não tolera a iniquidade, embora tenha misericórdia do pecador. Então o Eterno toma a seguinte decisão: descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o clamor que é vindo até mim. Se não, sabê-lo-ei. É bem interessante, porque aqui a linguagem de Deus dizer que desceria para ver se de fato aquilo era verdade, se aquele clamor que chegava ao seu ouvido correspondia à prática do povo. Isso é uma forma de linguagem, uma linguagem antropomórfica. Mas é interessante que de fato, tanto essa expressão, essas expressões que coloca o antropopatismo, e características humanas, na verdade, que são colocadas em Deus, é uma forma de Deus comunicar com o homem. Então a ideia aqui de Deus descer, e ele desce sim através daqueles 2 anjos que são enviados, é para que aquele próprio povo ele não tivesse nenhuma desculpa, não que Deus deva satisfação a homem algum, mas os próprios anjos vieram até Sodoma e aqueles homens intentaram contra aqueles homens de Deus, contra os anjos. Então não só foi uma ideia do clamor ter chegado aos céus. Deus, através dos anjos, esteve presente ali em Sodoma, ali naquela cidade, e eles intentaram contra aqueles homens, querendo abusar sexualmente de anjos. Mostra o nível de depravação, e que era uma prática comum entre ali os moradores de Sodoma e Gomorra, que é exatamente o que é conhecido hoje como, hoje não, é conhecido dentro da literatura como o pecado da sodomia, que é a homossexualidade. Então, era uma prática comum daquele povo, e então de fato, infelizmente, Deus ele pôde comprovar através dos anjos que aquela era uma cidade, era um povo que não tinha jeito, um povo que havia se entregue ao pecado. Aí o subtópico 3, a intercessão.
A decisão já estava tomada, mas Deus revela ao seu servo o juiz que estava por vir. Diante do que o Senhor faria, Abraão coloca-se na posição de um intercessor. Ele suplica o favor do Senhor pelos habitantes da cidade, aqueles que eram justos e que seriam destruídos juntamente com os ímpios. Abraão começa a interceder pelos justos. E os justos? O Senhor vai destruir junto com os ímpios? Abraão roga a Deus para que ele tenha misericórdia e poupe os justos na cidade. Tal atitude revela o coração justo e bom do patriarca. Ele foi um intercessor, pediu por paixão e misericórdia a graça de Deus em favor dos inocentes. Então ele intercedeu. Não tinha 10 justos, mas Deus levou os justos que ali tinha, que só foi Ló e as suas 2 filhas. A iniquidade da cidade de Sodoma e Gomorra eram tão grandes que deu origem ao termo sodomita, uma referência aos moradores de Sodoma. O Senhor enviou 2 anjos até a cidade de Sodoma e Ló encontrou-os, convidou-os a passar a noite em sua casa. Porém, os homens de Sodoma eram tão perversos e promíscuos que cercaram a casa e exigiram que os visitantes fossem levados para fora. Ló não consente com tal coisa e oferece inclusive as suas filhas, com a intenção de proteger os visitantes, que era uma responsabilidade do hóspede cuidar dos visitantes. Então os mensageiros de Deus, eles ferem os homens ali de Sodoma com cegueira, quando eles queriam arrombar a porta da casa de Ló para poder abusar, no caso dos anjos que ali estavam. Deus guarda então ali, cega aqueles homens para evitar o intento daqueles homens daquela cidade, e aproveita nessa situação para tirar Ló com as suas filhas, a sua esposa, arrancá-los daquela cidade, eles fugirem daquela situação. Deus aguarda então a saída de Ló e da sua família, e ele então destrói a cidade de Sodoma e Gomorra com fogo. Fogo, enxofre cai sobre aquela cidade, que se tornaram em cinza. Essas cidades tornaram-se símbolo de advertência divina contra a maldade. Até os dias atuais, essas cidades nunca mais foram erguidas ou habitadas, e o solo da região é improdutivo devido à grande quantidade de enxofre. Então nós vimos que mesmo diante da sentença divina, mesmo diante do pedido de Ló para que eles não fizessem nenhum mal àqueles homens, oferecendo inclusive suas próprias filhas, aqueles homens intentaram mal contra Ló e queriam violentar aqueles anjos e receberam, no caso, a punição divina. Por fim, o último tópico da lição, a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus é fogo consumidor. Depois da destruição da humanidade, na época de Noé, por causa da corrupção geral do ser humano, a destruição de Sodoma e Gomorra nas Campinas do Jordão foi um fato mais marcante, tornou-se referência e alerta da parte de Deus para toda a humanidade. Não podemos nos esquecer de que o Eterno é amor, mas também é justiça, ele é fogo consumidor. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, versos 28 e 29. É necessário que nós entendamos que esse Deus que é amor, que é misericórdia, que é longânimo, ele também é fogo consumidor. E ai daquele que cair nas mãos de Deus para juízo. Subtópico 2. Uma catástrofe sem igual. Não sabemos quantas pessoas habitavam em Sodoma e Gomorra. Provavelmente havia um número elevado de habitantes. Mas a exemplo do que ocorreu no dilúvio, quando somente Noé e sua família, 8 pessoas, sobreviveram à destruição, também poucas pessoas foram salvas lá em Sodoma. Apenas Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Os genros de Ló zombaram dele quando os advertiu. Então, nem os genros, futuros genros, quiseram acompanhar. Subtópico 3 e último. Transformada em estátua de sal. Infelizmente, a esposa de Ló
não seguiu a orientação dos anjos para não olhar para trás. Ela olhou, talvez para ver as cidades queimando, a curiosidade, e ficou convertida numa estátua de sal. Lembremos de que a esposa de Ló não foi alcançada pelo fogo, ela foi tirada da cidade, mas pereceu pela desobediência ao olhar para trás. Como servo de Deus, não devemos olhar para trás, mas para as coisas que são de cima. Isso aqui é bem interessante. Aqui a ideia do olhar para trás é muito significativa no mundo espiritual, porque nós sabemos que a Bíblia diz que aquele que lança a mão no arado, aquele que passa a seguir, a tomar o jugo de Cristo, não pode olhar para trás. Infelizmente, a mulher de Ló olhou para trás e muitos têm olhado para trás e têm perecido na caminhada espiritual por causa das distrações, por causa da curiosidade, das especulações, por causa do encanto das coisas dessa vida. Que tenhamos muito cuidado. Diz a Bíblia, então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. Derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia naquela terra, tudo foi destruído. E, infelizmente, a mulher de Ló olhou para trás. Conclusão. Finalizamos essa lição enfatizando que Deus é bom, a sua benignidade dura para sempre. Salmo 136:1. Mas sua longanimidade tem limite. As cidades de Sodoma e Gomorra viviam na prática do pecado, e o Senhor deu tempo para que se arrependesse, mas não ouviram a Deus e nem a Ló. Quando o ser humano perde o temor e para de ouvir o Criador, o juiz divino não tarda, que jamais venhamos nos esquecer do amor e da severidade do eterno, do grande Deus. Que nós possamos descansar no amor de Deus, mas também não abusar da bondade, da misericórdia de Deus. Você que tem nos ouvido até aqui, quantas vezes você tem ouvido da parte de Deus? Você que é evangélico, você que é um cristão ou não cristão, você tem ouvido sobre o amor de Deus, mas você tem negligenciado a voz de Deus. Tenha cuidado, porque vai chegar um dia que você pode querer buscar o Senhor e será tarde demais. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que a bênção de Deus esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.